Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje mais uma aula de prática de processo civil. Vou fazer dois vídeos, um explicando os embargos de declaração e outro falando do modelo que eu coloquei para a gente ter como base, tá? Para formalização. E daí depois, terceiro, tem uma atividade prática para vocês fazerem. Então, serão dois vídeos. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o embargos de declaração. Os embargos de declaração são um instrumento jurídico por meio do qual uma das partes pode pedir esclarecimento ao juiz ou tribunal sobre uma decisão proferida, também conhecido como embargos declaratórios. Então, o embargos de declaração, ele vem depois do quê? De uma decisão do tribunal ou do juiz, tá? Depois dessa decisão judicial. É no mesmo prazo e antes de qualquer outro recurso. Vamos supor, antes de uma sentença, depois de uma sentença, antes da apelação. Depois de um acordo, antes do recurso especial. Então, imagina, o processo teve todo o seu regular andamento, teve a sentença e uma das partes vislumbra a possibilidade impetra o embargo de declaração, que nós já vamos conversar sobre quando se pode impetrar, tá? Então, é depois de uma decisão, ou do juiz ou do tribunal. Isso está no 994, que fala são cabíveis os seguintes recursos, entre eles, embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles garantem às partes os meios para pleitear o princípio da devida fundamentação das decisões, seja seguido requerendo esclarecimento de obscuridade, eliminando uma contradição, preenchendo uma omissão e uma correção por um erro material. Então, o quê? Vocês têm de identificar na sentença ou no acordo, nessa decisão, se vocês precisam de esclarecimento, se está obscuro, se está contraditório, se está omisso ou se tem um erro material. Com isso, o que vai acontecer? Identificando um desses elementos, tem o direito de entrar, né? Tem a possibilidade de entrar com embargos de declaração e quem vai analisar é o próprio juiz, é quem decidiu a demanda, que vai analisar, tem esse efeito devolutivo para o juiz, tá? O artigo 1022 fala do Código de Processo Civil, fala que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Nós vamos ver depois cada item. Suprir uma omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, ou corrigir um erro material. O parágrafo único fala: considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada de julgamento, de casos repetitivos ou é incidente de assunção de competência aplicado ao caso sob julgamento, incorra de qualquer das condutas descritas do 489, parágrafo único. Então, vamos lá. Cabe ressaltar ainda que os embargos de declaração são uma das hipóteses em que o magistrado pode alterar a sentença após a publicação. O que isso quer dizer? Que ele pode retratar-se, ele pode voltar a decisão a um outro estado. Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte e na certidão material ou erro de cálculo, por meio de embargos de declaração. Aí vamos ver os fundamentos dos embargos de declaração. Primeiro fundamento é quando houver obscuridade. A obscuridade da decisão judicial remete ao prejuízo de forma de entendimento em razão da forma da própria decisão. Dessa forma, uma decisão obscura é uma decisão sem clareza, que não tem como se entender. Ah, mas eu entendo uma parte da decisão e a outra não. Então, você vai pedir só sobre a parte que você não entende.
É importante que a decisão fique clara para as partes, que não fique nenhuma obscuridade nela, nada que não seja, que não você não consiga entender. Do contrário, pode levar à alienação e ocasionar prejuízos. Então, por isso que nós devemos resguardar. Assim, ao concluir a obscuridade entre as hipóteses de cabimento dos embargos, a legislação zela pelo princípio constitucional fundamental, como devido processo legal, e está em conformidade com as leis processuais, que é o princípio da cooperação entre as partes, que está no artigo 6º do Código de Processo Civil. Então, esse é um dos primeiros que será analisado na decisão. Há ou não obscuridade nessa decisão? Né? Toda essa decisão, ela é clara? Dá para se entender ou não? Outro aspecto a ser analisado é a contradição. Quando houver contradição, eu posso também entrar com embargos. Toda decisão ela tem de ser coerente, do contrário, não restará bem fundamentada. Isso significa dizer, portanto, que os argumentos do juízo não podem ser incongruentes, tampouco pode a conclusão ser ilógica em relação à fundamentação. Então pensa o seguinte, o juiz começa a sentença dele, nós temos 3 partes da sentença, como uma ação, como nós estivéssemos fazendo uma ação ou uma defesa. A parte dos fatos, que ele vai relatar todos os fatos do processo, a fundamentação e o dispositivo final, que é o quê? O que ele vai julgar procedente ou improcedente. Imagina que o dispositivo final esteja em contradição com toda a fundamentação. Ele fez toda a fundamentação, fundamentou que o autor teria esse direito, o autor seria procedente a ação, toda a fundamentação dele foi baseada nisso. E chega no dispositivo final, ele julga a ação improcedente. O que há aí? Uma contradição, não é lógico essa sentença, né? Isso que nós devemos analisar. E se houver isso na sentença ou no acordo, cabe o embargo de declaração. Então, é preciso ter atenção ao limite da contradição. O artigo 1022 dispõe as hipóteses de embargo de declaração para eliminar contradição. Essa contradição deve ser interna à sentença, ou seja, os elementos da sentença. Não pode-se haver uma contradição externa sobre uma outra decisão ou sobre documentos. Isso é uma outra fundamentação de recurso. No caso de uma sentença, seria uma apelação, né? E não o embargo de declaração. Então, embargo de declaração, eu estou falando que é contraditória a própria decisão do juiz, não em relação a uma outra decisão ou algum documento juntado nos autos, tá? Outro elemento, né, outra característica que eu posso entrar também com embargo de declaração é a omissão. A omissão está no artigo 1022 também, que quando o juiz não se manifeste, né, ou a decisão, eu falo juiz, mas é a decisão do tribunal, o acórdão ou a sentença que não se manifeste sob entendimento firmado, em julgamentos repetitivos ou incidente de competência aplicável, se trate das condutas do artigo 489, que diz o quê? Ao julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar na decisão. Tudo que estiver nos autos tem de ser apreciado. Cabe examinar os pontos controvertidos de fato e de direito. Senão, haverá o quê? Uma omissão. E essa omissão é sanável com embargos de declaração. Não quer dizer que ele foi omisso, que ele mudará a procedência, não. Ele se manifestará sobre aquele ponto de omissão. Pode ser até que mude, que haja uma retratação, mas não é obrigatório. Ele é obrigatório a quê? A se manifestar. Se aceita ou não aquele fundamento. Se aceita, se define ou não algum aspecto da defesa ou da inicial, naquele fundamento. E o terceiro, quer dizer, o quarto, que é o erro material. O erro material, ele pode ser considerado como um equívoco, uma exatidão relacionada a algum aspecto objetivo, como cálculo errado, ausência de palavras, um erro de digitação,
troca do nome, lugar do autor, do réu, tudo isso tem de sanar com o quê? Com o embargo de declaração. Visa garantir o juízo que seja adequada, clara, coerente com a demanda. Acima de tudo, que a decisão seja bem fundamentada. Nós podemos ter em uma mesma decisão vários elementos que conceituem para entrar com o embargo de declaração? Sim, podemos ter mais de um elemento que embase o embargo de declaração, tá? É uma peça que ela não é complexa, mas ela é muito importante no processo, principalmente para você conseguir levar o processo, o recurso para frente, porque vamos supor, o seu recurso vai ter base no que ficou omisso. Então não houve a decisão sobre aquele ponto omisso. Eu preciso que o juiz fale disso, porque o meu recurso vai se basear nisso, certo? Agora eu vou gravar um outro vídeo para vocês, o vídeo número 2 dessa aula, explicando uma peça modelo que eu coloquei para vocês, para a gente materializar o que nós tivemos até agora, tá bom? Espero vocês lá.